mentalidade, a gente fala um dia inteiro de mentalidade. Hoje a gente vai mergulhar na parte técnica. Hoje a gente vai falar do que fazer e como fazer, ok? Então ontem a gente falou de mente, abriu a mente, transformou a mente, virou chave. E hoje a gente vai entrar na parte técnica, ok? Então não feche o círculo da excelência. Se você é diretora de vendas, talvez você vai dizer assim, meu Deus, Dani, eu nunca nem botei essa meta. Lembra que o que nós falamos muito ontem? Metas claras. Barrone falou isso, eu falei isso, Fernando falou, todo mundo falou isso. Metas claras, metas claras, metas claras. Se você for embora daqui e se você não tiver uma meta clara definida, você vai ter praticamente vida em vão. Você tem que ir embora com metas definidas. E eu quero ressaltar que logo após o almoço, a gente vai ter um painel aqui com algumas diretoras que têm feito um trabalho incrível. E eu quero que tu observe as respostas que elas vão dar. Eu quero que você observe o que elas vão falar. E vocês vão identificar em todas elas algo. Clareza. Clareza. Clareza é o que divide aquele grupo de pessoas que têm resultado e aquele grupo de pessoas que ainda não têm resultado. Que ainda estão sem resultado. Então não feche o círculo da excelência. Se essa não foi uma meta tua, ok, que você possa mudar essa meta. E eu quero te dizer isso porque o ano passado, essa era a meta de 1.200.000 pontos. No ano retrasado só teve uma diretora que fechou essa meta, que fui eu, junto com a minha unidade, o ano retrasado. Esse ano, várias já fecharam a viagem, ano passado. E aí o ano passado eu não fiz 1.200.000, eu fiz mais de 2 milhões de pontos. E aí o que eu quero dizer? Que se a Mary Kay coloca uma meta, o nosso papel é alavancar, é ir além dessa meta, para que a Mary Kay possa trazer novos níveis, para que a Mary Kay possa trazer mais reconhecimentos. Então, você tem que fazer a eliminação de algumas comunicações destrutivas no teu dia a dia. E aí tem uma comunicação muito destrutiva que eu escuto vocês falando, que é a comunicação do fazer no mínimo. Então eu tenho que fazer no mínimo 10 mil pontos. Então eu tenho que fazer no mínimo um bônus de 3 mil reais. Eu tenho que vender no mínimo 5 mil por mês. Porque eu tenho que iniciar no mínimo 5 pessoas. Essa comunicação é a comunicação mais destrutiva que provavelmente tu possa ter. Quando tu fala que no mínimo, aonde tu está focando? No mínimo. Agora eu nunca escuto alguém dizer assim, Dani, olha, eu estou trabalhando para no máximo ganhar 20 mil. Qual é o teu máximo? Qual é o teu? Tu tem o máximo hoje? Tu determinou o máximo que tu quer ganhar? Não, Dani, eu vou ganhar 20 mil. Se entrar para mim um bônus de 28, eu vou devolver 8 para o Mary Kay, porque eu só vou ganhar 20 mil. Alguém aqui tem esse máximo definido? Então, se tu não tem um máximo definido, por que tu define o mínimo? Por que tu fala no mínimo? Por que tu foca no mínimo? Então, você precisa fazer essa transformação imediatamente de mente. Então, ontem a Barrone falou, e eu falei o tempo todo que a nossa comunicação é o tempo todo voltada para quê? Para aquilo que a gente quer. Para aquilo que a gente busca. Qual é o teu objetivo? Aquele objetivo que a Barrone fez ontem vocês gritarem. qual é o objetivo? Isso tem que ser daqui muito claro, muito definido para você. Então, se você é uma diretora e você pensa, nossa, eu vou fazer 1.200.000 pontos, eu te desafio a pensar além disso. Eu te desafio a começar a pensar além do que a Mary Kay tem para te oferecer. Eu te desafio a pensar mais. E eu preciso continuar falando para vocês. Primeiro acontece na tua mente, para depois se materializar. Primeiro eu comecei falando de casamento. Eu era solteira, não tinha nenhum contatinho, não tinha ninguém, não ia para festa, não ia para balada. Eu comecei a declarar. Eu fui para o evento da Joeline, em Recife, 1.000 pessoas, subi no palco e disse, gente, quer contar uma novidade? Todo mundo, qual? Vou casar. E a galera, uau! Daí alguém perguntou, tá namorando? Eu não, isso é o de menos, porque a decisão está tomada. O noivo é o de menos, o marido é o de menos. Ele vai aparecer. E eu era tão convicta nisso, que um dia eu publiquei isso na rede social. O Danilo era meu amigo, me escreveu assim, tá namorando, louca? E eu disse, não, mas o marido vai aparecer. Nessa hora Deus lá de cima deve ter rido, né? Olha, já apareceu, né? Então, se você que é solteira e quer casar, o que tu precisa fazer? Declarar, orar, segurar o chibio, entendeu? Não ficar de galinhagem por aí, se segurar para a pessoa certa, ok? Porque não é que eu quero casar, e aí sai, que nem a Bruna Surfistinha, distribuindo. Não, né? Porque a mulher é séria. Então tu precisa fazer o quê? Declarar. Tu quer ser diretora? Tu precisa declarar. Gente, eu fiz isso durante até o momento que eu decidi casar. E efetivamente eu casar foram 2 anos e meio. 2 anos e meio. Eu fiquei 2 anos, quase 2 anos solteiríssima. Solteira. Declarando.
já estava na minha mente. Eu comecei a declarar. Por quê? A nossa mente ela não entende o que é verdade e o que não é. Então você cria na sua mente, você declara pela sua boca para que se materialize na sua vida. A mesma coisa em Mary Kay. O que você tem declarado? O que você tem declarado? Ok? Isso é muito importante. E isso é a base do meu trabalho. Quem anda comigo, quem trabalha comigo sabe, isso é a base do meu trabalho. Eu fico falando. E não falando descansando, né? Falando e fazendo. Para que aquilo tome força e proporção. Tá? Então vamos lá. Você só tem o que sua mente processa. Essa não é uma frase minha, essa é uma frase do Dr. Lair Ribeiro. Gente, aí fica uma indicação. Vídeos do Dr. Lair Ribeiro. O Dr. Lair Ribeiro, ele tem vídeos incríveis de inteligência emocional. E essa frase é dele. Então, olha o que ele quer dizer com isso. Olha só. O que ele fala no vídeo dele? Ele fala o seguinte, tá? Não exatamente isso, mas isso eu incorporei para o negócio do Mary Kay. Aonde você está agora em seu negócio? Anote aí. Aonde você está agora no seu negócio? Qual é o teu nível de carreira? Quanto que tu vende por mês? Quantas pessoas tu inicia por mês? Quantas diretoras descendentes tu tem? Qual é o valor de bônus que tu recebe? Qual carro tu dirige? Qual casa que tu mora? Quanto que tem na tua conta bancária hoje, agora, nesse momento? Tudo isso é o que tua mente processa. Se a tua mente processasse que tu ganha, se a tua mente processasse, tu ganhar 100 mil por mês, tu estava ganhando 100 mil por mês. Se tu não ganha 100 mil ainda, porque tua mente não processa isso. Lembra a frase que eu falei para vocês? Quando a Rosa Guiar me visitou, eu pensei, como seria a minha vida com 12 mil? E quando eu comecei isso, começou um grande processo de transformação na minha mente, porque eu comecei a construir isso. E uma construção, ela leva tempo. Tu pensa hoje, como seria a minha vida com 12 mil? Se tu parar, parou. Mas tu tem que continuar pensando isso, criando isso, vivendo isso, trazendo isso à existência. Minha pastora Marina falou algo incrível. Ela sempre diga, traga existência. O que é trazer existência? Aquilo que você precisa construir na sua mente. Então, tudo que você tem de resultado hoje, pensa em tudo que você tem de resultado hoje. Pensa em quanto está o seu bônus hoje no sistema. É o que tua mente processa. Se tu não está com bônus de 100 mil, se tu não está com bônus de 200 mil, é o que tua mente processa. Ponto. O carro que tu dirige é o que tua mente processa. O bônus que tu ganha é o que tua mente processa. Quando tua mente começar a processar mais, tu vai ter mais, tu vai buscar mais, tu vai construir mais, tu vai edificar mais, tu vai ver mais. Ponto. Entendeu? Então toda construção bem feita precisa de um projeto. E todo projeto precisa ser desenhado. Olha só, aqui são 2 condomínios. São 2 condomínios. Só que um é muito bem desenhado, muito bem estruturado, e outro foi feito de qualquer jeito. Muito possivelmente, essas pessoas aqui, elas não pararam para fazer uma projeção de uma construção melhor. Ok? Então, qual será o seu maior projeto de Mary Kay? Qual será o teu maior projeto de Mary Kay? Construir uma área? Construir um patrimônio? Construir um negócio milionário? Construir um negócio global? Construir um grande time de vendas? Qual é o teu maior projeto? Grandes mulheres de grandes resultados nesse negócio, elas vivem de grandes projetos. Qual será o tamanho da tua carteira de clientes? Sabe por que tu não tem ainda uma grande carteira de clientes? Porque tu não deu nome aos bois. Tu não colocou lá que tu ia ter 500 clientes. Você precisa trazer a existência. A tua mente não processa pouco ou muito. Talvez um dia a tua mente processe um número exato. Quantos clientes? E aí o que eu percebo? Uma resistência de vocês de botar no papel. Ontem a Ana trouxe um exemplo muito legal disso, de eficiência em colocar no papel. Quando ela conta que ela estava lendo o livro e que ela fez o cheque, que ela pegou um recibo de posto de gasolina e ela anotou ali. Você tem papel, você tem caderninho, você tem um bloquinho na sua mão agora. Coloque agora. Agora. Eu quero que você defina agora. Em casa eu faço, tu não vai fazer. Depois eu penso, tu não vai pensar. Depois eu decido, tu não vai decidir. Tu vai sair daqui igual. É agora. Tu está aqui agora. Qual vai ser o tamanho da tua carteira de clientes? Qual vai ser o tamanho do teu time de vendas? Qual vai ser o tamanho da tua área nacional? Quantos
fique pensando se é possível ou não. Dani, hoje a minha mente processa 10 mil. Ótimo, coloca os 10 mil. Dani, hoje a minha mente processa 5. Ótimo, coloca 5. Dani, a minha mente processa 20, 50, 200. Coloca o que a tua mente processa. E não fica se sentindo mal, porque é muito, é pouco. Precisa fazer sentido para você. Se a minha mente inicialmente conseguiu processar os 12 mil. Quando eu vi os 35 mil da Sandra Lima, uou, fiquei impactada. E aí eu decidi que eu queria ganhar 50 quando me formei nacional. Então você precisa começar a pensar no número, definir um número. Dani, é 10, é 15, é 20, é 30. Gente, olha só, quem é da minha área nacional sabe quando eu falo de número? Consciência numérica, consciência numérica, consciência numérica. O quanto eu falo de clareza. Eu identifico isso em todas as pessoas que eu estudo. Eu leio bastante, eu faço muito curso. E eu percebo isso, que essas pessoas, elas têm uma consciência numérica muito, muito, muito clara. Elas são muito claras nos números. E aí quando eu vou perguntar muitas vezes para vocês, quanto vocês querem ganhar? Quero ganhar muito. Muito não diz nada. Tu não está dizendo nada para o teu cérebro. Eu vendi pouco. Tá, pouco quanto? Muito quanto? Algumas pessoas disseram, eu tomei uma decisão, você é diretora. E a minha pergunta, eu devo uma pergunta, quando? Uma pessoa me disse 1º de setembro. Ótimo. Quando? Número específico. Consciência numérica. Gente, se você sair daqui com os números definidos, em quanto tempo vocês vão alcançar ele, metade do caminho já está feito. Por quê? Porque você já tem o quê? Aí um plano, uma rota, um tempo para que isso aconteça. Deixa eu voltar aqui. Sem pensar neles, sem eles acontecerem primeiramente em sua mente, dificilmente vão se materializar em sua vida. Pensou na luz? Alguém que pensou na luz antes dela acontecer? Thomas Edison pensou. Alguém pensou em algo. Meu Deus, como seria se a vida se tivesse luz? Ou seja, a pessoa ela pensa, ela cria na mente e ela traz, ela materializa isso. Pensou num melhor meio de transporte? Um dia alguém pensou num carro. E aí, essa pessoa, o Carlos Benz, pensou num carro e criou o primeiro carro. E aí, pensou numa economia de trabalho para as mães, alguém um dia pensou em fralda descartável. Ou seja, você precisa pensar no que você tem pensado. Joyce Meyer, ela fala isso muito bem. Que ela para e ela pensa no que ela pensa. Você ter pensado no que você anda pensando. Porque se você parar para pensar no que você tem pensado, você se impacta com a quantidade de tranqueira que você pensa, com a quantidade de pensamento destrutivo que você tem, e você só precisa fazer a substituição dos mesmos. Pensar cria realidade. Falamos muito disso ontem, Então, pensar no que tem pensado muda todo o meu cenário. Confrontar os meus próprios pensamentos. Questionar-me das minhas ideias. Conversar, encorajar-se com a tua versão mais positiva e avaliar os pontos da tua versão mais negativa. Trarão uma nova perspectiva para a tua vida. Eu passo o tempo todo me questionando. Eu me questiono, eu vou fazer isso. Por quê? Quando eu brigo com o Danilo, nossa, eu faço muito isso. Quando eu brigo com o Danilo, no primeiro momento, qual é a certeza que eu tenho? Que eu estou certa. E aí eu paro e penso, a gente está brigado, a gente está sem se falar um pouquinho. Daí eu penso, eu estou certa. Daí eu me pergunto sempre, por que eu estou certa? E aí eu respondo para mim mesma, para eu mesma, o porquê que eu estou certa. Mas depois eu me pergunto, por que eu não estou errada? Por que eu estou errada? Eu me questiono porque eu estou certa, eu me questiono por que eu estou errada. Para que eu possa me confrontar, para que eu possa avaliar meus pensamentos. A Mary Kay fala para a gente fazer 1.200.000, por que não fazer mais? A Mary Kay fala que o limite do bônus de volume é R$7.000. Por que não ter um bônus de volume de 15 mil? De 20 mil? A Mary Kay me diz hoje que eu não posso vender nos Estados Unidos. Porque eu, Daniele, morando lá, não posso vender lá. Por que eu não posso vender? Sabe, então são as pessoas questionadoras, são as pessoas que questionam, que pensam, que elas vão lá e mudam muitas vezes as realidades. E talvez seja isso que você precisa fazer hoje no seu negócio. Quando eu pensava impossível fazer 30 mil pontos,
Era impossível, eu nunca tinha feito. Cheguei a 29 mil quebrado. Quando eu troquei por farei 70 mil. Gente, essa foi a primeira grande mudança da minha carreira. Já contei isso para vocês algumas vezes. Eu tinha certeza absoluta que a minha unidade nunca faria 30 mil. E ela nunca faria. Qual é a certeza que tu tem que tu nunca vai ganhar? Qual é a certeza que tu tem que essa produção tu nunca vai fazer? Porque é muito louco isso. Mas vocês têm. Ai, eu tenho certeza que eu nunca vou ganhar 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil. Eu tenho certeza que eu nunca vou ganhar quase 200 mil no mês. Vocês têm isso. Só que você tem que fazer a troca. Eu troco. Eu escolho trocar. Eu tenho certeza que eu não vou nunca fazer 30 mil. Mas agora eu vou trocar isso pelos 70. E foi quando eu distribuí os cartazes pela minha casa. E eu pensava dia e noite no 70, no 70, no 70. Por quê? Porque pra mim, o 70 naquele momento era, meu Deus, o auge. Era a missão impossível. Qual é a missão impossível pra ti hoje? Qual é a produção? Qual é o bônus? Formar quantas pessoas? Em quanto tempo? Qual é a missão possível para ti hoje? Essa tem que ser a tua meta. A minha meta na época era 70 mil pontos. Essa era a minha missão impossível. Qual é a tua missão impossível hoje? Essa é a missão impossível que tem que se tornar a tua meta. É nesse número que tem que buscar. Dani, como é que eu faço para acreditar? O que é acreditar? É verbo. Verbo é o quê? De novo. Acreditar é o quê? Verbo é o quê? Acreditar é o quê? Verbo é o quê? Acreditar é o quê? Verbo é o quê? Ponto. Ponto. Lembra? Agir motivado ou não, animado ou não, com vontade ou não. Porque acreditar é verbo. Verbo é ação. Tu vai agir, o resultado vai vir, tu vai se motivar. Tu vai agir, o resultado vai vir, tu vai se animar. Tu vai agir, o resultado vai aparecer, tu vai ficar acreditadinha no negócio. Então tu não tem que agir somente mediante aquilo que a gente falou ontem, estar motivado ou animada. Então nessa época o que eu falei? Eu tinha parado, a minha produção, tipo assim, ó, eu tinha certeza que eu ia fazer 30 mil. Minha produção caiu para 11, foi a minha pior produção da minha vida inteira, 11 mil pontos. E aí foi quando eu determinei que eu ia fazer 70. Quando eu decidi mudar a minha vida, eu distribuí os cartazes pela casa inteira. Sabe por que tu não coloca cartazes pela tua casa inteira? Porque as pessoas vão perguntar, que é isso? E tu vai ter que fazer o quê? Se posicionar. Se 70 mil é a produção que eu vou fazer. Esse bônus de 10 mil é o que eu vou ganhar. Esse carro rosa que vai estar na minha garagem daqui a 6 meses. Sabe por que vocês não colocam cartazes pela casa inteira? Sabe por que vocês não fazem cartaz de metas? Sabe por que vocês não põem isso de fundo de tela? Sabe por que não é a capa do celular de vocês? Sabe por que eles não estão no teto do quarto? Sabe por que vocês não fazem? Porque vocês não querem ninguém perguntando para vocês. Gente, eu já tive várias diretoras que me disseram assim: eu estou trabalhando para um carro, mas não faz e-card para me reconhecer, porque eu fechei o primeiro trimestre. Por que não? Porque se eu não fechar o segundo, ninguém vai saber que eu fechei o primeiro. E aí eu não podia expor essa diretora, mesmo querendo dar nela. Por quê? Olha o grau de loucura! Olha o grau de loucura, tu fecha o primeiro trimestre, mas tu não quer card de reconhecimento porque tu fechou o primeiro trimestre, porque tu tem medo de não fechar o segundo e ninguém vai ver. Só que eu tenho certeza que se essa diretora tivesse, essa não, algumas, né, que já fizeram isso, tipo, se ela tivesse fechado o primeiro trimestre, se ela tivesse distribuído aquele cartaz, se ela tivesse tatuado aquele card no peito, se ela tivesse colado até um card na testa do marido dela, ela ia fechar o segundo. Ela ia fechar o segundo, sabe por quê? Porque ela teria se comprometido publicamente. Sabe por que tu não chega em casa e tu não bate na mesa e tu diz pro teu marido: acabou, agora tu vai ver onde eu vou ir. Meu bônus vai contribuir para nossa casa, a gente vai trocar de carro, eu vou te levar, nego velho, para viajar ano que vem, na viagem de top. Sabe por que tu não faz isso? Porque requer comprometimento. Só que tu fala isso num dia, no outro tu dorme até as 10 da manhã, daí teu marido faz o quê? Daí, tu fica chateadinha, porque o teu marido, ele não te apoia. Vai apoiar para descansada? Na boa. Não vai. Não vai. Entende? Então, o primeiro comprometimento tem que ser de quem? O teu. Tu tem que se comprometer. E tu tem que se comprometer e se jogar na BR. Tu tem que se comprometer e se
de lançar na pista, botar os cartazes, declarar, falar, fazer isso. A Ana Paula subiu ontem aqui e falar que ela vai fechar o Inner Circle. Eu sei o que significa fechar uma meta do Inner Circle. E eu tenho certeza que ela vai fechar. Só pelo posicionamento dela. De declarar, de afirmar e de trabalhar em prol disso. Sabe, então a declaração, ela tem que vir munida de ação. Porque acreditar no verbo. E verbo é ação. Então você tem que sair daqui, pegar, né, eu não sei qual é o teu hoje, qual é a tua missão impossível. A minha era 70 mil, tu tem que sair daqui e preparar os teus cartazes. Tu tem que sair daqui e declarar isso para a casa inteira. Tu tem que sair daqui e botar isso em todos os lugares. Tu tem que fazer a tua mente ver. Porque a tua mente ela não sabe que os 70 mil não é real. Mas eu trabalhei tanto isso na minha mente, que ela se tornou. Continuando, essa aula mudou a minha vida. Eu fui para o seminário, eu sempre conto dessa aula. Essa aula mudou a minha vida. A Sandra Lima é a minha diretora nacional, sênior não, ela é acima da Rose, né? Então é a Sandra, a Rose e eu. E eu fui para um retiro, ok, em Valinhos, no interior de São Paulo, e tinha uma aula da Sandra. E a Sandra disse que ela ia dar uma aula de como você formar a sua área nacional. Vou te dar essa aula agora. Essa aula mudou a minha vida. Eu fui motivadíssima para essa aula, enlouquecida, nem dormi, nervosa, porque ela disse que ela ia ensinar as diretoras a como construir as suas áreas nacionais. E eu saí, que um foguete, eu me sentei lá na frente, para não perder nada. Porque se eu estou num evento, gente, se eu, Daniele, estou no lugar de vocês, num evento como esse, eu me mijo até na cadeira, para não me levantar, para ir no banheiro, para não perder nada. Eu não perco nada. Jamais eu vou mais cedo pro quarto. Mas nunca. Fica até o final, pegando tudo. Então quem ficou aqui até o final ontem, parabéns. Nós somos do mesmo time. Porque eu não vou mais. Ai, tô cansado, descansa depois. Descansa quando morrer. Entendeu? Por quê? Porque eu fico até o final. Pode ser ali naquele final que tem a virada de chave que eu preciso. E aí eu fui lá assistir a aula da Sandra. E ela falou exatamente isso. Ela fez assim: eu vou ensinar vocês a construir a área nacional de vocês. Pegue papel e caneta. E eu, papel e caneta. E ela falou: coloque de 1 a 12. Coloque de 1 a 6. E ela falou assim: coloque quem é que tem diretora. Se você já tem diretora formada, coloque o nome das diretoras formadas. E aí eu tinha 3. Michele, Roseli e Jaelisa. Coloquei ali. Daí ela disse: você tem DIC? Coloque DIC. E eu tinha 3 DICs. Se uma das primeiras diretoras de vocês formou uma outra diretora, coloque aqui. E a Michele já tinha formado 2. E aí, se você tem futuras DICs, coloque aqui as futuras que você vai trabalhar. E aí eu sei que eu preenchi, eu tinha 3 diretoras, eu tinha 3 DICs, eu tinha 2 que eu ia botar em qualificação, e aqui eu não tinha ninguém. Eu tinha então pessoas que eu ia ter que buscar para poder formar. E ela disse exatamente isso na aula. Você precisa dar nome aos bois. Os olhos de vocês, eu nunca me esqueci que ela falou isso, os olhos de vocês precisam enxergar o que vocês têm e o que vocês precisam buscar. E aí o que aconteceu? Quando ela falou isso, ela me deu muita clareza. No primeiro momento eu achei a aula dela ridícula, saí falando mal dela, mas eu anotei, porque lembra? Eu sou obediente. E essa foi a primeira uma referência. A segunda deu o exemplo da Fernanda, o exemplo da Angeli. Então o que aconteceu? Eu fui lá e fiz. Achei modo borogodó aquela aula. Mas depois quando eu parei para refletir na aula, eu falei assim, que incrível. Porque ela fez com que a gente olhasse para tudo que a gente tinha, para que a gente mantesse aquilo que a gente tinha, para que a gente fosse buscar aquilo que nós precisávamos ainda ter, e aquilo que a gente ia ter que buscar do zero. Então eu tinha 3 diretoras, eu tinha 3 DICs, eu tinha 2 futuras possíveis DICs, e 3 pessoas que eu não fazia ideia de quem era. Quando ela falou isso, quando ela mandou a gente construir isso aqui, ela terminou dizendo assim: agora determine em quanto tempo você vai ter os 12 números preenchidos. Isso aqui, gurias, é a base de uma construção de uma área nacional. De tarde vocês vão ter a aula da Barrone. Tudo que a Barrone vai falar para vocês vai se encaixar nisso aqui. Ok? Então ela vai falar para vocês e vocês vão pegar a aula dela e vão encaixar nisso aqui. Então, por exemplo, hoje, Dani, eu sou consultora, eu decidi me tornar diretora. Não tem nenhuma diretora ainda.
Tu não tem nenhuma diretora? Não. Tu tem alguma consultora? Não. Em quanto tempo? Anote aí, ó, você que é consultora. Em quanto tempo tu... olha só, vamos desenhar isso agora, tá? Tu não tem nenhuma consultora? Não. Quanto tempo tu leva para iniciar 10 pessoas? Coloca aí. 1 mês? 2 meses? 3 meses? Quanto tempo tu precisa para iniciar 10 pessoas? Dani, eu levo 2 meses para iniciar 10 pessoas. Então, 2 meses, 10 pessoas, beleza. Então nós estamos falando de... O julho já acabou, né? Agosto, setembro. 1º de outubro tu vai entrar em qualificação. Levamos em consideração que você vai fazer uma qualificação de 3 meses, ok? Outubro, novembro, dezembro. 1º de janeiro tu é uma diretora de vendas. Então, tu se tornou uma diretora de vendas. Ok. Agora tu já pode começar a trabalhar esse plano. Ficou claro aqui o desenho que eu fiz? Iniciou 2. Quem aqui não tem nenhuma iniciada, levanta a mão. Nenhuma iniciada. Ótimo. Então, bastante gente. Então, o que você vai fazer? Sua meta, anote aí. Anote assim, agosto, meta, 5 inícios. Setembro, 5 inícios. Diretor em qualificação, 1º de setembro. Agosto, outubro, mês 1 de qualificação. Novembro, mês 2 de qualificação. Dezembro, mês 3 de qualificação. 1º de janeiro, você é uma diretora de vendas. Ou seja, está aqui já a tua rota desenhada. E não é nada, tipo assim, ó, puxado. Nada impossível que eu acabei de falar que você pode fazer. Então aqui está a sua meta. Você é uma diretora? 1º de janeiro? 1º de janeiro, tu pode começar a construção da tua área nacional. Eu levei 3 anos para construir minha área nacional. A Ana Paula e a Michelle levaram 2 anos e meio. Ou seja, olha o que eu vou te dizer agora. Pega a visão. Se tu levar 6 meses para se tornar diretora e se tornar diretora 1º de janeiro, e tu levar aí um tempo de 3 anos para tu construir a tua área nacional, nós estamos falando que em janeiro de 2026, no palco do seminário, tu vai subir toda a cocotinha como nova diretora nacional. Tu crê que isso é cabível na tua vida? Sim. Muito bem. Só uma pessoa que levantou bem a mão. Então, tu crê que isso é cabível na tua vida? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Tu vai se tornar diretora, ok? 1º de janeiro. Beleza? Então, de 1º de janeiro, tu vai começar essa construção. Cada número representa as diretoras que tu vai formar. Dani, formar diretor é fácil? É difícil? Eu não quero nem dizer que é fácil, não quero nem dizer que é difícil. Eu quero dizer que formar diretoras é possível. Entendeu? Eu não posso dizer que é fácil ou difícil, porque você precisa passar por essa experiência. Porque eu não vou te dizer a minha experiência, tu precisa passar por ela. Formar diretoras é realizável. Ok? Então, o que tu precisa para formar diretoras? Ensinar outras pessoas a fazer exatamente o que tu está fazendo. Tu acabou de sair de uma qualificação. Ah, mas a qualificação... Gente, o diretor Túlio, ele tem um menino, um consultor dele, que se formou em 30 dias. Cadê ele? Levanta aí. Diego, vem cá, Diego. Não foi, espero que tu não fique nervoso, Diego. Tudo bem? Vem cá. Olha aqui, ó. Diego Vênus fez uma qualificação. Recentemente, no último mês. Ele fez uma qualificação. O que é a qualificação? A Mary Kay te dá, olha isso. A Mary Kay te dá até 4 meses para tu poder formar uma equipe com 40 pessoas e uma produção de 40 mil pontos. E aí, todos os meses, tu tem que ter essa produção a partir de 10 mil pontos para tu permanecer na qualificação. Vocês viram que eu não falei no mínimo 10 mil pontos, né? A partir de 10 mil pontos. Então, o Diego, ele fez a qualificação dele em 30 dias. Os 40 mil pontos, iniciou as 40 pessoas. Diego,
Conta um pouquinho aqui como foi isso, e se tu pudesse dar 2 dicas para o pessoal sair daqui e fazer uma qualificação incrível como tu fez. Bom dia, tudo bem? Bom dia! Lindo, gente. Então, tudo partiu do poder da decisão, Dani. Eu decidi que eu queria. O meu tempo ele é muito escasso, então um desafio que muita gente hoje leva é não ter tempo para fazer marquei. Só que marquei ela é possível em tempo, vamos falar aqui um tempinho extra que a gente faz. Então eu preciso otimizar tudo isso. E eu queria logo o bônus de diretor, né? Vamos combinar. E decidi fazer um negócio. Eu sempre trabalhei com a simplicidade. Para mim, o simples é reproduzível. O simples todo mundo consegue fazer. Então eu criei uma estratégia onde eu tornei tudo que eu apresentava para minha futura consultora de uma maneira simples, que ela conseguisse reproduzir aquilo que eu fizesse. Então a minha apresentação dos produtos foi muito simples. A apresentação da oportunidade eu trazia muito simples o lucro que ela podia ter. E eu tornei isso replicável. Então a gente saiu em 30 dias, na verdade 24 dias. Eu tenho uma empresa hoje de publicidade e marketing também, então o meu tempo ele é um pouquinho curto. No começo do mês eu não consigo fazer marquei, eu preciso fazer a partir do dia 5, dia 6. E a gente começou com 8 pessoas, que a marquei anunciou que 8 poderiam entrar em qualificação, e nós fechamos os números com 42. E 40 mil pontos em 24 dias. E tudo replicando o básico, porque o nosso negócio ele é simples, muitas vezes a gente que complica. A gente que cria muitos poréns, muitos N's, muitos eu não posso, muito eu estou sem tempo, muito eu não tenho dinheiro, eu não tenho cartão. E isso é uma trava pessoal nossa. E o que eu percebi nesse período de qualificação é que muitas vezes a gente julga o bolso da nossa potencial iniciada e tem medo de falar do pedido de 40%. Quando eu abri a minha boca e eu comecei a falar que o negócio era 40%, o negócio vinha através do pedido de 40%, eu precisava de pessoas que queriam ganhar dinheiro junto comigo. E vender um pedido de 40% para mim é muito fácil. Então eu sempre repliquei isso com a minha equipe. O que eu falo para ela que é fácil, ela vai conhecer o negócio daquela maneira. Ela vai saber que é fácil ela fazer daquela maneira. Então todo mundo que foi entrando na minha equipe já foi entrando aprendendo a vender um pedido de 40%. Eu até queria que tu, porque o Túlio compartilhou com a gente os números que tu mostrava, que tu mostra do pedido de 40%. Ele mostrou assim como grande. Pode contar para elas? Posso? Resumindo a minha apresentação da oportunidade, então eu foco muito no simples. Eu trabalho muito em cima do nosso kit de início, que é um gel de limpeza, um hidratante, uma base e um batom. Então eu sentei com a minha futura iniciada, eu gosto muito de trabalhar clientes. Uma dica, inclusive, eu gosto de trabalhar clientes porque eu prefiro me desviar de objeções. Eu preciso encurtar o meu caminho porque o meu tempo é pequeno. Trabalhando com clientes, a gente libera aí no mínimo 3 objeções. Primeiro, eu não vou vender. Ela já usa o produto, ela mesma já comprou, ela sabe que é bom. O produto deu resultado, ela usa todos os dias, então a pele dela já está bonita. E terceiro, o terceiro para eu simplificar para vocês, de compartilhar o produto com outras pessoas, porque ela já me viu trabalhando. Então a minha apresentação da oportunidade é gel de limpeza, hidratante, base e batom. Feito isso, eu faço 2 perguntinhas super simples e deixo meu cliente responder. Terminei a apresentação, eu falo: achou difícil o que eu fiz? Espero. A gente tem que esperar e deixar a nossa cliente pensar. Segundo ponto, conseguiria ensinar suas amigas a usar os produtos que você usou agora? Ela já usa, ela já é minha cliente. Então todo mundo responde que sim. Feito isso, a gente já vai para os números. Eu gosto muito de trabalhar lucro, então eu nunca trabalho valor de pedido, eu trabalho lucro. O kitzinho que eu demonstro, até decorei, ele dá R$ 286,60, com 114 de lucro. Então, feito isso, eu faço uma listinha com ela, antes mesmo de falar de lucro. Vamos fazer aqui agora uma listinha de 10 pessoas que gostariam de usar os produtos. Sua amiga, sua cunhada, sua mãe, suas tias, suas vizinhas. E eu vou fazendo com ela a listinha antes mesmo de falar valor. Feito isso, eu começo a calcular os lucros. Então, se por cada kitzinho daquele que ela já usa, então ela já sabe que vende, ela lucra 114, ela tem um lucro de 1.140 só com 10 pessoas.
Hoje todo mundo precisa de R$1.000 a mais. Então eu preciso colocar isso na vida dela. Feito isso, eu tenho 1.140 com as 10 pessoas, eu vou no objetivo. O que hoje você conseguiria realizar com R$1.140? Conta pra mim, qual que é o seu objetivo hoje? É pagar a parcela de um carro, é trocar de moto, pagar a escola do seu filho? Em que R$1.000 te ajudaria? E deixa ela pensar. A gente tem que aprender a ouvir, entender o lado da nossa cliente. Hoje eu tenho consultoras na minha equipe que elas fazem marquei para pagar uma conta de luz, para pagar uma conta de água que às vezes é R$200, para ajudar na compra do mercado. Então a gente precisa entender a necessidade dela. Às vezes a gente se atropela tanto falando tudo que a gente já vive, porque a gente sabe que na marquei a gente tem um mundo de sonhos, mas a nossa cliente está totalmente fora dessa realidade. Então a gente tem que saber ouvir. Quando a gente começa a ouvir, você entende o porquê que ela vai fazer marquei. E eu estou ali já com um lucro de 1.140 com 10 pessoas. Se a gente voltar lá falando do negócio, o nosso kitzinho era R$286,60 preço de venda. Calculando isso com as 10 pessoas, quanto que dá? R$2.860. Eu precisei falar para ela que ela tem que fazer 40%? E já deu um pedido de 40%. Né? E ela vai lucrar mais de R$1.000. Então, nesses 30 dias... esse foi o trabalho que eu fiz. E eu repliquei isso com a minha equipe. A minha equipe me vendo fazer o negócio, a apresentação, já iniciando as futuras clientes delas. Então, em 30 dias, eu tive consultora que iniciou uma pessoa, consultora que se tornou futura diretora, já ganhou bônus de futura, já animou com o negócio. Inclusive, onde eu estava ali no fundo, mais o Túlio, eu recebi 2 inícios para fazer dessa minha consultora que está lá em Mato Grosso trabalhando, enquanto eu estava no evento. Porque eu tornei um negócio muito simples. E outra dica para vocês. Vai ter aquela cliente que vai ouvir, mas não vai iniciar na hora. Só que a gente fez uma listinha de 10 contatos. E os 10 contatos que estão ali são contatos quentíssimos. Porque na hora que ela entendeu sobre o produto, de quem que ela pensou? Daquelas 10 pessoas que poderiam comprar. Então eu finalizo ali na apresentação com ela, com a listinha de 10 contatos, e caso ela me fale que não vai iniciar no momento, aí eu coloco a pouquinho atrás da orelha dela. Fala, certo, então me passa o número de todas essas pessoas, eu vou começar a atendê-las, e se futuramente você decidir se tornar consultora, você continue e dá seguimento. Termino a apresentação e vou embora. Aconteceu de eu chegar na minha casa e ela me ligar para iniciar. Porque mulher é um bicho terrível, né? Concordo. Terrível no mundo. Elas pensam, eu vou deixar esse rapaz ganhar R$1.000 que era para ser meu, mas não vou de jeito nenhum. Na hora ela liga e faz o cadastro. E vocês têm que perder o medo, gente, isso eu falo porque eu acompanho na minha equipe, do investimento. Porque a gente não fala do de 40% porque a gente julga o bolso da nossa futura consultora. A gente imagina que ela não tem um cartão, que ela não tem um dinheiro para investir, que ela não vai conseguir fazer um pedido maior. Só que o que acontece? Muitas vezes, isso eu percebi nesses 30 dias, que a pessoa, quando a gente mostra o lucro, casa esse lucro com o objetivo que ela tem, o investimento é o de menos. Ela vai na mãe, ela vai no pai, ela vai na cunhada, ela vai no irmão, ela dá conta do investimento. Porque ela entendeu a mudança que ela pode ter. Então não se preocupem com o lucro. Preocupem em ligar o lucro da Marquei, na verdade, preocupar com o investimento. Preocupem em ligar o lucro que a Marquei vai trazer ao objetivo que ela quer realizar. E essa apresentação que eu faço, Dani, na demonstração, eu já faço dando um treinamento para a minha consultora. Então eu apresentei o negócio para ela através de uma demonstração. Perguntei se ela saberia fazer o que eu fiz. E dei a meta de 10 pessoas para ela reproduzir. Outra coisa que eu faço, inclusive, quando ela inicia, eu falo, certo, eu vou deixar então aqui com você o meu kit de bases. Você vai pegar, a hora que chegar os seus produtos, vai visitar as 10 pessoas e no final dessa semana eu te ligo para saber como foi o resultado. Eu já tenho um motivo para ligar, que eu preciso pegar minhas bases de volta. E para cobrar se ela passou em todo mundo. Isso vai trazer senso de urgência. Ela vai o quanto antes, muitas vezes elas vão além das 10 para vender, para aproveitar as bases de demonstração. Isso eu consigo cobrar minha consultora de uma maneira leve, saber se ela teve resultado, ter um feedback e, se for preciso, alinhar um ponto ou outro na hora dela fazer o negócio. De uma maneira muito leve. Só fazendo essa demonstração com elas.
40 pessoas. Entendeu? Então, aí, se ele faz, vocês podem fazer também. Ok? E aí, tu se formou diretora. Vocês viram que ele falou? Que ele replica. Ou seja, tudo aquilo que tu está fazendo para você, você vai fazer o quê? Com as suas consultoras, para você poder formar novas diretoras. Ou seja, você se formou 1º de janeiro. Quanto tempo você precisa para botar a tua primeira diretora em qualificação? Quanto tempo ela vai fazer a qualificação dela? E aí, hoje, tu já pode começar a pensar em, se você já tem algumas consultoras, qual seria o nome da primeira pessoa que vai trabalhar para entrar em qualificação? Por exemplo, você é diretora, ou hoje você é TIC. Quem é a primeira pessoa que você vai começar a trabalhar com ela, para ela poder entrar em qualificação e se tornar a tua primeira diretora? E tu precisa colocar os nomes aqui. Você precisa colocar os nomes aqui. Quando eu fiz isso, eu saí da aula da Sandra e eu determinei que dali 1 ano e pouquinho, eu ia me formar nacional. E quando eu me formei nacional, gurias, eu já tinha uma área de mais de 120 diretoras. E tudo porque eu comecei aqui. Quando eu me formei nacional, eu fui para o treinamento de novas nacionais em Dallas. E aí a Luísa Johnson, número 1 do Brasil naquele período, falou o seguinte: nacionais, vocês querem ter uma área fortalecida? E eu assim, pegue papel e caneta. Peguei papel e caneta e ela falou de 1 a 12, de 1 a 6. E aí eu pensei, mas de novo essa chacrinha? E aí a Luísa Johnson falou o seguinte: formem uma nova área dentro da área de vocês. E aí eu coloquei como meta que eu, Daniele, teria 24 diretoras de primeira geração. E aí nunca mais eu reduzi esse valor. Fui buscando, formando diretoras, e hoje eu tenho aí quase 30 diretoras de primeira geração. Então hoje, né, vocês vão entender mais no plano, hoje somente da minha primeira geração, ou seja, eu, Daniele, sou diretora. Então quem são as minhas diretoras de primeira geração? Para vocês entenderem, Ana Paula Marrone é minha diretora de primeira geração, Renata Sasaki é minha diretora de primeira geração, Kate, Vera, Luciane, né? Tenho aí quase 30 diretoras de primeira geração, ok? Só essas quase 30 mulheres de primeira geração, elas me pagam um bônus de quase 50 mil, e tem mês que é mais de 50 mil todo mês. Ou seja, eu tenho uma primeira geração de diretoras muito fortes. Isso me gera um bônus. Então, qual é a maior fonte pagadora da Mary Kay? Tudo que é direta seu. A tua consultora direta, ela é uma fonte pagadora elevadíssima, e a tua diretora de primeira geração, ela é uma excelente fonte pagadora. Então a Mary Kay te paga maravilhosamente bem por tudo aquilo que é construído por você. Então as suas consultoras diretas, as suas diretoras diretas. Então quanto mais diretoras diretas você tiver, mais dinheiro vai ter. Quanto mais consultoras diretas você tiver. Então hoje eu tenho quase 150 consultoras diretas minhas, e essas quase 30 diretoras de primeira geração. Ou seja, o meu crédito Mary Kay é elevadíssimo. Gente, quem estiver conversando, você está atrapalhando o colega do lado. Se você quiser conversar, eu peço para você se levantar e ir lá no fundo, lá no corredor e conversar. Porque você não está pensando em você. Você não está pensando no outro. Então, vamos segurar o tchan, tá? Então, nunca mais esqueça isso. As duas melhores fontes pagadoras da Mary Kay são as tuas consultoras diretas e as tuas diretoras diretas. Então, quanto mais consultora direta e diretora direta tiver, mais tu vai ganhar. Por isso que o teu bônus se torna tão alto. Ok? Então, só para concluir, deixa eu voltar. Pode voltar, querido. Eu aprendi tudo errado. Mais. Então, essa aula da Sandra, ela me fez enxergar o que eu precisava fazer, agir e agradecer, ok? Então isso mudou a minha visão. Você precisa saber o que você precisa, o que você já tem e o que você precisa construir em quanto tempo, tá? Agora, pensar no impossível te dará uma nova visão, tá? Então, qual é a tua disposição hoje? O que é sagrado para ti no teu negócio? Você precisa ir embora daqui com isso definido.
O que é sagrado para ti? Reunião de unidade é sagrado para ti? Então toda segunda-feira, toda terça, sei lá quando é a reunião da tua diretora, tu vai estar participando. Se tu não participar, tu vai assistir o gravado. Se tu é diretora, tu nunca mais vai deixar de fazer reunião. Nunca mais tu vai deixar de fazer reunião. Porque assim, ó, gente, não. E aí pegando o exemplo que a Ana trouxe ontem, do modelagem, e achei ótimo isso que ela falou. Quem é que modela e tal? E vocês levantaram a mão. Gente, é muito louco isso para mim. Sabe por quê? Porque eu vivo dizendo, há 12 anos e meio eu faço reunião de unidade. Eu nunca parei de fazer reunião de unidade. E aí não é possível que você, diretora, ouça isso e você faça reunião de unidade uma vez só na semana, uma vez só no mês. Não é cabível no meu pensamento que você ouça isso e que você está sem fazer reunião de unidade. Não entra na minha cabeça. Porque para mim isso é muito louco. Entendeu? Daí você ouve eu falando isso, você ouve a Ana falando que faz reunião e você não faz. Sério, é loucura isso pra mim. Tu entende? Por quê? Porque isso pra mim é a base do meu negócio. E é o que me dá muito resultado até hoje. Então, o que é sagrado pra ti? O que é negociável? E o que poderia ser temporário? Então, por exemplo, Dani, trabalhar pra mim sábado é muito ruim. Mas durante um tempo, se tu trabalhar, vai te trazer mais resultado? Dani, fazer reunião de unidade para mim toda semana, nossa, é inegociável. Eu não quero viver isso. Ok, mas por um tempo, para tu fazer, é cabível? Nossa, fazer para mim, talvez, Dani, aula de maquiagem nas quartas-feiras à noite é muito ruim. Tá, mas por um tempo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Por um tempo, o que dá para tu acelerar durante um tempo? Que foi aquilo que eu falei para Ana, no período que ela estava de qualificação. Ana, por um tempo tu vai fazer isso. Daqui a um tempo tu não precisa mais. Se tu quiser continuar fazendo, tu faz. Então existem algumas coisas no nosso negócio que por um tempo é necessário que vocês façam. Para vocês terem uma construção sólida. Foi aquilo que eu falei, até o teu negócio girar. O nosso negócio era uma engrenagem. Precisa engatar, fazer força e girar. E quando gira, quando começa, quando engrena, vai. E aí vai, quase nem precisa mais da tua presença. Né? Então, no que você é boa? Eu, Daniela, sou muito boa em relacionamento. Eu, Daniela, sou muito boa em conversar. Eu, Daniela, sou muito boa em me relacionar, em ouvir, em conversar com os meus diretores. Meu Deus do céu, gente. As minhas conversas, às vezes, com os meus diretores, quando a gente marca, com os meus consultores, é para durar meia hora. Eu fico 1h30, 2 falando. Tem reunião das minhas diretoras que dura até 4 horas. Tem reunião que já durou 4 horas de reunião. Com as diretoras, papapá. Eu sou muito boa no que você é muito boa. Você tem que se concentrar no que você é muito, muito boa. E se você não sabe no que você é muito boa, você está perdendo de utilizar as suas principais ferramentas de trabalho. E o que você precisa aprender definitivamente. O que você entende que te falta aprender para ir para o próximo nível. Anota aí agora. O que você precisa aprender para ir para o próximo nível? É um plano de carreira? É recrutamento? É liderar? É se comunicar? É dominar a rede social? Qual é a tua decisão de aprendizagem? Qual é a tua decisão de aprendizagem? O que tu precisa sair daqui e aprender e dominar para tu ir para o próximo nível? Dani, eu preciso aprender a fazer aula de maquiagem. Dani, eu preciso aprender a vender repair. Dani, eu preciso aprender de gestão. Vocês vão ter a melhor aula de gestão da vida de vocês. Quem é da minha área aqui? Levanta a mão. Quem é que usa e abusa as ações geradoras de resultado? Vocês vão conhecer hoje a pessoa criadora disso. Vocês hoje vão conhecer a pessoa que desenvolve tudo isso. Porque se tem algo que a gente precisa entender e eu já vivo isso, contrate pessoas que são infinitamente melhores do que você naquilo que você precisa. Então tem muita coisa que eu não sou boa. Hoje só faço aquilo que eu sou muito, muito boa. As outras todas as coisas eu contrato pessoas. Daniel, contratado. E eu pago como? Com xerecarte. Ai, tá vivo! Mentira, eu não pago desse jeito não, gente. E o resto do pessoal paga com reais. Entendeu? Danilo hoje, né, trabalha bico, né? E vocês depois vão conhecer a Débora e a Luciana também. Então, o que eu fiz? Eu fui buscar pessoas que elas vão agregar no meu trabalho.
tá explicando pro teu marido o que é isso, Bibi? O marido da Bibi é haitiano. Daí eu era Cristiano, o que é xerecate? Eu mentira, cadete? Não pago ele, não, assina a carteira dele, cadete. Eu uso a mesma moeda que a Bibi usa, pra tu entender, entendeu? E sabe porque tá grávida, né? Então tá bem usado, né? Então, o que você precisa aprender? Ok, para ir pro próximo nível. Agora, hora de ação. Qual é o teu objetivo? E aqui, quero compartilhar com vocês uma estratégia emocional. Ontem a Barrone falou de você anotar no papel aquilo que você, qual é o seu objetivo. Eu entrei na Mary Kay por quê? Porque eu não queria terceirizar a educação do Pedro, da Natália e da Rafaela. E eu quero falar uma coisa bem séria para vocês. Eu comecei esse negócio há 13 anos atrás. Quando eu comecei, eu vivia o que é... Quantos meses eu tenho contigo? Quando eu comecei, a Rafaela tinha 5 meses. Quando eu comecei 13 anos atrás, a Rafaela, ela era um bebê de peito, de 5 meses. Eu iniciei Mary Kay porque eu não queria terceirizar a educação dos meus filhos. Eu queria ser uma mãe presente. Mas você escolher ser uma mãe presente significa que em alguns momentos, curtos momentos, você não estará presente temporariamente. Por quê? Para você ser uma mãe presente, você escolhe se você vai ser uma mãe presente só num período ou a vida inteira. Eu escolhi ser uma mãe presente por um longo período. Eu escolhi que eu queria ser uma mãe presente na fase de bebê, na infância e na adolescência. Então eu entendi que por alguns períodos eu não conseguiria estar com eles, mas eles estavam nas melhores mãos, nas mãos do Luciano. A minha mãe me ajudou absurdamente com os meus filhos, a minha sogra também. Então eu tive ajudas importantíssimas nessa caminhada. E eu escolhi ser uma mãe presente. Hoje, quando eu vejo a Ana com os bebês dela, e a gente troca áudio às vezes sobre isso, eu até falei para ela isso ontem, meu Deus, quando eu tinha os meus 3 filhos, uma época eu achava que eu ia enlouquecer. Eu achava que eu ia enlouquecer, porque eu via a Joeli com aquelas crianças dela, a Barrone com aquelas crianças. Agora de manhã eu vi o Cris lá no café, e levantava, buscava comida, e falava, meu Deus, os dragãozinhos, nunca mais paramos de comer, e o Cris ia, coitado, e o Cris ia, voltava, e a gente só de olho nele. Eu nem sei se o Cris comeu, mas que aquelas crianças comeram, elas comeram. E eu vejo tudo isso, eu lembro daquilo que eu vivia. E eu lembro de uma vez, Gurias, que eu fui pro meu primeiro almoço das consultoras estrelas que a Rodrigues fez. E eu fui com os 3. E eu cheguei lá, atrasada, uma no bebê conforto e os 2 de mão. E quem conheceu o Pedro de criança? Meu Deus do céu! Meu Deus, ele era agitadíssimo. E aí eu lembro que eu fui de cansadinha, assim, meio maquiada, eu era muito nova como consultora. Eu saí daqui de Garibaldi, fui para Bento Gonçalves, botei os 3 no carro, cheguei lá, era um almoço, assim como o Cris, eu também não consigo comer, daí eu parava, levantava e a Rafaela na teta, aí eu sentava, e daí o Pedro corria e olhava para ele, fazia cara boa, cara feia, ameaçava, chora, sabe as mães, você tá aqui, me virava, porque eu já tinha levantado, correndo, meu Deus, uma zona, meu Deus. E aí a Rosa era para fazer os reconhecimentos. Vamos reconhecer as consultoras estrelas. E cada consultora estrela, que eu nem entendi direito o que era, que ela ia reconhecer, nossa, que legal e tal. E ela disse, agora a gente vai reconhecer a estrela, a rainha entre todas as estrelas. E ela é uma mãe de 3 filhos. E eu pensei, uou, mais uma louca! 3 filhos. E eu animada para ver quem era. E ela é uma mãe de 3 filhos, ela mora numa cidade bem pequena. E ela mora lá na Serra. E eu pensei, meu Deus, olha outra consultora de Serra. Vem pra cá, Daniele Fontana. Eu fiquei assim, meu Deus, eu não acredito, já tirei a comida da teta, eu joguei aqui, e fui lá pra frente, e as crianças me puxando, eu caminhando, meu Deus! Se identifica, Ana? Cena de terror, e a Rose botou a coroa na minha cabeça, de rainha, e eu fiquei lá, e eu tinha feito quase 20 mil pontos no trimestre, nos meus primeiros meses como consultora. E aí a Rosa me perguntou como eu fazia Mary Kay. Eu falei que eu fazia sessão de beleza e tal, enfim, contei um pouquinho. E eu lembro que as pessoas ficaram assim, ó, meu Deus, como isso? Caiu aqui, mano. Vou deixar assim pra mim. Ó, meu Deus, como isso? Olha só, tô contando isso pra vocês. Naquele momento,
Meu Deus, que desafio, depois botar aquelas crianças no carro, vir parar na estrada, e não quer fazer xixi, ou não quer fazer cocô. Mãe, tô cocô, mãe, tô xixi, mãe, tô com fome. Meu Deus, eles têm tudo quando a gente decide pegar a estrada. Isso eu vivi várias vezes. Só que eles são o meu motivo de fazer Mary Kay. Vocês não têm noção do que é ver eles se comunicando em inglês. Vocês não têm noção do que é ver hoje, atualmente, a Natália, que já fez toda a documentação dela para tirar a carteira de motorista. Ela está trabalhando de babá, tem uma grana bem boa guardada, e ela diz assim: mãe, já estou decidida, já escolhi meu carro, eu quero comprar um Mustang. Isso aí, minha filha, bora comprar um Mustang. Vocês não têm noção do que é ver o Pedro passar num clube. Ele passou num clube lá em Orlando, chamado Rush, e ele ir jogar, e ele ir treinar, e num clube praticamente não tem brasileiro, só americano, e ele se comunicar o tempo todo em inglês. Eu não falo inglês ainda, o Danilo morou 2 anos na Austrália, fala inglês, e às vezes eles conversam em inglês em casa, não entendo nada, às vezes eu entendo tudo. Às vezes eu percebo que eles estão falando mal de mim em inglês, mas eu não bola. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que é, durante essa jornada, fechar os olhos e pensar: ai meu Deus, eu vou desistir. Não, mas por que eu vou desistir? Eu não vou desistir. Eu não vou desistir porque eu escolhi ser uma mãe presente, não somente na infância, mas também na pré-adolescência. E agora, porque eu acompanho eles, porque eu posso ir para academia com eles, porque a gente vai para a igreja junto, porque eu estou o tempo todo com eles, a gente está o tempo todo juntos. Vocês não têm noção do que é poder dizer para os meus filhos que eu vou proporcionar para eles a experiência deles irem para os Estados Unidos da América fazer toda a high school. Vocês não têm noção do que eu ouvi a Natália dizendo assim: mãe, eu já escolhi qual é a universidade que eu vou fazer. Eu quero estudar gastronomia em Nova York. Eu disse: Nova York, minha filha? E como vai ser isso? Ela disse: ai mãe, eu sei que você não gosta de Nova York, porque a gente já foi para Nova York juntos, mas eu vou morar em Nova York e tu vem me visitar. Vocês não têm noção do que é isso. Como mãe, vocês não têm noção do que é saber que os meus filhos estão encaminhados. E tudo isso pago com dinheiro do quê? Sessão de cuidados com a pele, desse trabalho aqui. Então hoje, se você é mãe e seu filho é pequenininho, e talvez você pense: eu vou desistir, porque cuidar das crianças, cuidar da casa e do meu bebê, o teu bebê, ele bebê hoje, ele vai crescer, e no futuro, e daqui 10 anos, e a tua versão do futuro, os 10 anos vão chegar. Lembra do vídeo de ontem? Por que eu botei o vídeo deles? Mãe, não para! Eu estou aqui nos Estados Unidos, da minha high school. A Rafaela fala inglês: mãe, eu estou aqui, eu amo a Flórida, não para. O Pedro: mãe, a minha carreira de futebol não para. Esse bebê que está na tua barriga, esse bebê que está no teu braço, esse bebê que não veio, que vai chegar, com certeza ele vai dizer: mãe, não para. Por quê? Porque tu vai poder subir no palco, como ela subiu ontem, comigo, para poder treinar outras mulheres. Olha o exemplo da Ana ontem aqui, gente. Então, quando eu penso em desistir, eu penso nesses 3 rostos. Eu penso nesses 3. Esses 3 são o meu motivo inicial. Eu iniciei Mary Kay para não terceirizar a educação dos meus filhos. E eu vivo isso até hoje. Eu vivo isso até hoje. O que tu quer viver no teu futuro? Eu vivo isso, gente. Isso aí é um dia que nós estávamos na segunda-feira passeando em Nova York, depois de ter ido para Massachusetts, conhecido Boston. O Danilo levou eles para conhecer a Universidade de Harvard, e aí a gente passou aí em Nova York. Agora a gente já tem umas outras viagens marcadas, e aí quando a gente está em família, meu Deus, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que é, sabe? Poder viver uma série de coisas que eu tenho vivido com os meus filhos, sabe? Então a escolha que eu fiz lá atrás, que bom que eu não desisti, que bom que eu não parei. Eu espero que vocês não desistam também. Então quem vai fazer uma sociedade de honra contigo? Quem será a voz de comando para te seguir? Criar um acordo de perda e ganha. Quem é a pessoa que vai fazer uma sociedade? É o teu marido? É o teu marido? Quando tu fala assim: amor, quando eu desistir, me dá 2 tapas no meio da cara e me faz levantar e trabalhar?
É a tua mãe? É a tua melhor amiga? É a tua diretora? Quem é a pessoa que vai ser a tua sociedade? Durante anos da minha vida foi a Michelle. Durante alguns anos foi a Michelle. E aí os nossos caminhos acabaram se separando, por alguns motivos. Ela teve alguns momentos novos na vida dela, eu também acabei me mudando. Enfim, durante um período, até o nosso relacionamento foi a Michelle. Às vezes eu olhava para a Michelle e dizia, meu Deus, eu vou parar, não suporto mais. Não vai fazer reunião e vice-versa. Quem vai ser o teu sócio nessa jornada? Quem vai ser a pessoa, que uma ali cutucou a outra? Quem vai ser a pessoa que vai te empoderar? Só que não faz uma sociedade burra. Não faz sociedade com quem pensa pobre, pequeno, negativo. Não anda com alguém que vai te jogar para baixo. Faz sociedade com pessoas que te jogam para cima. Sabe? Com quem tu vai criar um acordo de perda e de ganho? Vamos fazer um acordo? Vamos fazer uma meta? Se a gente bater a meta, a gente vai ter esse ganho. Se a gente bater a meta, a gente vai ter essa perda. A gente aplica isso na nossa vida como casal. O que te enfraquece? Quais são as principais coisas que estão te impedindo de evoluir hoje? Qual será a sua ordem de neutralização e eliminação? Por exemplo, eu aplico isso demais na minha vida. O que está me enfraquecendo? Eu vou neutralizar. Ou eu vou eliminar. Então, por exemplo, tu convive com alguém muito próximo, familiar teu, e essa pessoa é muito negativa. Tu não pode eliminar ela da tua vida, mas tu pode neutralizar ela. Tu pode não mais ouvi-la. Tu pode não mais compartilhar teu sonho com ela. Tu pode não mais contar para ela todas as coisas que estão acontecendo. Tu pode contar algumas coisas e outras não. Se daqui um pouco aí é uma pessoa próxima a ti, ou até mesmo teu marido, ou tua mãe, é alguém que não entendeu ainda, é uma pessoa que não entendeu ainda, tu não pode eliminar, mas tu pode neutralizar. Mas algumas outras pessoas e circunstâncias tu pode eliminar. Quem hoje está jogando areia no teu negócio? Ou tu elimina, ou tu neutraliza. O que tu vai fazer? Qual é a decisão que tu toma? Não, porque toda vez que eu chego muito motivada e eu vou contar para um familiar, essa pessoa joga areia nesse negócio. Fecha o bico, não conta mais, neutraliza. E a neutralização, ela se dá primeiro em você fechar o teu bico e depois parar de ouvir. Ok? Agora, olha só. Característica comum Lembra que eu falei para vocês que eu fiz uma análise das pessoas com os melhores resultados. Quais são as características que você tem? Obrigada. Imagem, mensagem, rotina, método, consistência, perseguidores de números, desenvolvedores de relacionamento com pessoas, ambiciosos e fazedores. Quando eu analiso as minhas melhores diretoras, quando eu analiso as diretoras top do Brasil, quando eu analiso as nacionais, quando eu analiso as pessoas com os melhores resultados, eu analiso, isso é uma análise minha, isso é um estudo meu, eu vejo tudo isso nessas pessoas. Tudo isso. Imagem, ok? A gente já falou disso ontem. Mensagem, ok? Falamos também rotina. O que é, eu vou ficar citando, o que é inegociável, ok? Como é a tua rotina? O que tem toda semana? O que a partir de hoje tu não negocia mais? O que vai ter toda semana na tua rotina, na tua agenda? O que você fará todos os dias? O que você fará todas as semanas? Consistência. A inconsistência tem raiz de hedonismo, ou seja, para de fazer algo porque não é mais prazeroso. O que é o hedonista? Talvez você vai identificar que você é uma pessoa hedonista agora. O que é o hedonista? O que é a pessoa que vive pelo hedonismo? É a pessoa que só faz o que dá prazer. Aí não é prazeroso? Não faz. Não vai para academia porque não é prazeroso. Não faz dieta porque não é prazeroso. Não faz sessão porque ela não tem prazer. Não faz abordagem. Ou seja, a pessoa que só faz o que dá prazer. A consistência habita no prazer e também no desprazer. A consistência é quem dá a vida ao hábito. Pessoas de resultado, pessoas de sucesso, elas são pessoas consistentes. Não existe uma pessoa de muito sucesso que ela é inconsistente. A consultora diretora sem bons hábitos é a quem empacou no crescimento. Geralmente é aquela que só faz o que gosta. Gente, se você analisar, você só faz o que você gosta.
Anota aí quais são as 3 coisas que você não gosta e marquei. Sessão. Quais são as 3 coisas que você não gosta? Que não, mas não gosto. E do lado tu coloca quais são os 3 hábitos mais poderosos que tu tem no teu negócio. O porquê que você não faz essas 3 coisas que você não gosta? Ah, eu não faço porque eu não gosto. Indisciplina. Você é disciplinada. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, gostando ou não, com vontade ou não, animado ou não, motivado ou não. E quais são então os hábitos mais poderosos? Perseguidores de números. Você nunca vai ver alguém no topo sem consistência numérica. O que te aproxima mais dos teus números desejados? Quais ações, quais atividades e quais os métodos? Você deve saber quais são. Quais as ações? Eu quero ser diretora, início. Eu quero ser diretora top, inícios e treinamento. Eu quero formar uma área, inícios, treinamento, desenvolvimento. Quais são as ações que você precisa fazer? Quais são as atividades? Gente, eu lembro como se fosse hoje, quando eu comecei a gravar vídeo para o YouTube. Pensa numa coisa que, meu Deus, eu ia gravar os vídeos, eu ficava com dor de cabeça. Eu não suportava gravar vídeo para o YouTube. Eu não suportava gravar vídeo para o YouTube. Se vocês soubessem quantos vídeos eu gravei e eu nunca publiquei. Se vocês soubessem quantos vídeos eu gravei e eu apaguei. Se vocês soubessem as infinitas vezes que eu gravei vídeo e eu fiquei com dor de cabeça. Eu gravava. Quando eu gaguejava, eu ia lá do início de novo. Gravava, gaguejava, apagava. Eu ia lá do início de novo. Gravava. Daí eu comecei a buscar roteiros para fazer os vídeos. E aí criava roteiro, estudava o roteiro, ia fazer o vídeo. Quando terminava o vídeo, eu não tinha falado metade do roteiro. Meu Deus, que ódio que eu tinha de gravar aqueles vídeos para o YouTube. Nossa, e aí quando eu mostrava um vídeo pro Danilo, ele falava assim, nossa, tá uma bosta. Ah, amor, sério? Tá uma bosta, vai regravar. Ah, não, falou Danilo, vai, tá uma merda isso aqui, vai, é horrível. Nossa, tá engessada, parece um robô, parece uma boneca de cera. Tá péssimo. Meu Deus, que eu tinha ódio do vídeo e ódio dele. Meu Deus, e aí o que eu fiz? Uma época da minha vida, eu comecei a acordar muito cedo. Eu me maquiava todinha. Eu ia pro meu escritório. Eu ficava horas gravando vídeo. Até que eu cheguei no ponto de criar o roteiro na mente. Até que eu cheguei no ponto de gravar quase e não mais precisar regravar. Até chegar ao ponto de gravar, quase sem gaguejar, sem errar, gravar como eu gravo hoje. Eu gravo horas de vídeo num único dia. Por quê? Porque eu comecei, tinha dor de cabeça, gaguejava, precisava de um roteiro, errei, fui estudar, regravei, refiz, meu Deus! E olha que eu já tinha uma habilidade de comunicação. E eu estou aqui para te dizer que se você não domina os stories, no início vai ser desconfortável, no início vai dizer, tá uma bosta também, no início não vai ser legal, no início não vai ser bom, mas se tu não pegar o celular e continuar, tu não vai ficar top nisso. Entendeu? E hoje eu quero dizer para vocês, eu tenho meu canal do YouTube, que muitas de vocês conhecem, eu tenho um canal do YouTube com mais de 40 mil seguidores, o meu canal do YouTube há mais de um ano ele é monetizado. Só o ano passado a gente ganhou mais de 10 mil reais de monetização do YouTube. Porque quando você tem mais de 1.000 seguidores no YouTube, com mais de 4.000 horas de visualização, você manda um e-mail para o YouTube e você pede para monetizar. Ou seja, hoje eu tenho uma segunda, renda passiva, renda ativa na verdade, que é o YouTube. Estou ganhando no YouTube. Então tudo que eu faço no YouTube. Gravo um vídeo no YouTube, tá lá. Um monte de gente olha. O meu YouTube está sendo monetizado. Cadê o teu canal? Tu já abriu o teu canal? Tu já gravou um vídeo pro teu YouTube? Já tem 1.000 seguidores? Já tem 4.000 horas? Tá perdendo dinheiro. Se tu for lá no meu primeiro vídeo, uma bosta. Mas hoje os meus vídeos estão melhores. Vocês gostaram do vídeo de abertura aqui? Todinho gravado de
um iPhone pelo meu videomaker, Danilo. O Danilo grava e o Danilo edita. As primeiras edições do Danilo, uma bosta. E hoje ele tem melhorado, tudo no celular. A gente não grava mais, a gente não gasta mais com o videomaker. A gente foi pra Dallas, a gente gravou tudo, ele editou. A gente agora fez esse vídeo aqui, a mesma coisa, tudo gravado lá de casa. E no início nem ele sabia, nem eu dominava. A prática. Ou seja, te falta prática para você ficar muito boa nisso. E você vai praticar e isso vai vir. Então eu quero te encorajar. Quando você fizer stories e tiver uma bosta, não apaga, posta. Quando o seu áudio não estiver legal, não apaga, envia. Quando o teu treinamento não estiver bom, vai lá e faz. Quando os teus slides, não deixa de fazer. Faz. Porque vai chegar um momento que você vai estar muito boa nisso. Amém? Amém. Ok? Continuando, para a gente já terminando. Desenvolvedores de relacionamento com pessoas. Vocês anotaram todas essas características das pessoas? O ambicioso, ele é grato. Ambição sem gratidão é como um carro engatado na primeira marcha e com freio de mão puxado. O ambicioso que prospera é aquele que agradece sempre e almeja mais. Eu sou ambiciosíssima e eu observo essa característica nas minhas diretoras. As minhas diretoras que gostam de ganhar dinheiro são as que mais ganham. As minhas diretoras que gostam de uma boa vida são as que vivem e trabalham mais. A ambição, ela é ótima, porque a ambição é diferente de ganância. A ganância tu quer só para ti, mas o ambicioso ele quer para ele e para os outros. Entendeu? Então tu ambiciona, tu está ambicionando coisas a mais na tua vida. Eu sou muito, desde que eu me conheço por gente, eu era prima pobre. Já contei para vocês. Eu ambicionava viver bem, vestir bem, comer bem, viver uma boa vida. Se você tem problema com isso, se você se sente mal para ambicionar isso, talvez você precisa quebrar algumas coisas, porque existem umas crenças na sua mente. Recentemente, vou aproveitar que ele saiu aqui, eu vou contar para vocês. O Danilo é muito mais controlado financeiramente do que eu. E a gente estava lá em Orlando, e a gente foi na loja da Gucci, e a gente viu um tênis. Ele viu um tênis, foi com um casal de amigo nosso, tá? Daí esse casal de amigo nosso, ele comprou o tênis, e o tênis, ele é R$7.000. Daí, o que aconteceu? Nós fomos aqui no shopping em São Paulo, e aí o Danilo coloca o tênis, tira o tênis, coloca o tênis, tira o tênis, coloca o tênis, tira o tênis. Ai, não sei se eu compro, e ele estava lá, sofrendo. Mas eu sei por que ele estava sofrendo. Por que você acha que ele estava sofrendo? Hã? Ele estava sofrendo porque ele disse, meu Deus, eu pago 7 mil nesse tênis ou não pago? Aí eu compro ou não compro? E não é porque a gente não tem dinheiro. Eu falei para ele, compra para vencer essa escassez. Compra para tu dizer para tua mente quem é que manda. Compra para quebrar isso. E ele, ai, que será? E ele estava lá, não compra. E a gente já tinha conversado sobre isso. Existem algumas coisas que tu precisa fazer para dar uma quebrada em algumas coisas na tua mente mesmo. Entendeu? E ele não comprou antes. Não é porque a gente não tinha dinheiro. É porque ele estava naquele não compra. Ele disse assim, Danilo, para te encorajar, além de tu comprar o teu tênis de 7 mil, eu vou comprar um para mim. Pra gente andar junto, casal unido, anda se cuide junto. Compramos 2 tênis de 7 mil cada. Sabe o que é isso? Sobe aqui mesmo. O teu tênis lindo. Vai lá mostrar teu tênis. Foi 6,5. Gente, que nego maravilhoso! Olha aí, 25. Me respeita. Que lindo! Parabéns, ó. Isso. Anda assim, ó. Quê? Agora vai dar um Prada. Quê? Entendeu? Vencer a escassez. Vencer. É sério isso. Vencer a escassez. Eu já venci até demais essa escassez. Entendeu? Venci até demais. Entende? Então talvez tem algumas coisas que tu, tipo assim, ai, meu Deus, eu tô aqui, eu tenho condição, mas eu não vou naquele restaurante. Tem gente aqui que talvez eu não entraria nem numa Gucci. Tem gente, eu já fui essa. A primeira vez que eu fui no shopping JK, já nacional, ganhei uma bala. Eu fui no JK lá em São Paulo. O Danilo disse, vamos entrar.
restaurante e talvez você tenha condição de pagar. Você não faz isso porque daqui a pouco a sua mente ela precisa levar um baque. Você precisa entrar lá, comer, pagar, não olhar o valor do restaurante. Para quê? Para você virar essa sua vida. Nessa viagem eu comprei até, né? De precoce, de coisa que eu queria comprar. Por quê? Né, Danilo? Comprei boca, comprei nariz, comprei um outro chip da Gucci, botei o chip da beleza de 7 mil reais aqui no popô. Entendeu? O chip da beleza que a gente põe aqui. Entendeu? Tudo isso pra quê? Pra vencer minha escassez. Claro que não, eu não sou escassa. Gosto de gastar mesmo. Entendeu? Por que eu tô falando isso? Pra ostentar? Não. Não. Dani, eu não tenho condição. Cadê minha bolsa? Eu não tenho condição de ganhar. Eu não tenho. Ai, não, Dani, eu não pagaria. Eu não pagaria um valor absurdo num 7 mil. Você está louco? Tu faz o seguinte: ganha 20, quase 30 mil reais. Ganhei da Mary Kay. Joeline ganhou da Mary Kay. Nem tá a coleção da Ana Paula. Cadê a tua coleção? Tá aí? A minha mochilinha custou 299. Paulo, cadê as suas aí pensando? Aquela mochilinha de 299, pá. Ó, ganharam da Mary Kay. Entendeu? Então, tem coisa ali, ó. Louis Vuitton, gente. Mayra Reis. Deve se dizer, Dani, quanto a ostentação? Nossa, 30, que delícia. Mais 50. Olha só, falei isso pra Ana Paula. Ana Paula, ai, Dani, não me liga nessas duas de bolsa. Eu disse, Ana Paula, se liga. Bolsa de luxo é um mercado que cresce e só valoriza. Vamos estudar isso. Vamos estudar. Uma bolsa Chanel era considerada mais uma joia. As bolsas Chanel eram vendidas a 30. Agora elas foram 50 e outras para 80. Elas só valorizam. Elas são artigos de luxo. O quê? Sobre mais que a do Brás. Entendeu? Então, se você talvez não pagaria do seu bolso, você pode ganhar da Mary Kay. Então o escarpão que eu estava ontem aqui, o escarpão da Prada, 8 mil reais, eu ganhei da Mary Kay. 30 mil reais, eu ganhei da Mary Kay. Então tem coisas na tua vida que talvez tu queira e que tu não compraria, mas tu pode ganhar. Entendeu? Beleza? Então, ambição, ela é bom. E os fazedores, eles simplesmente fazem com o que tem em mãos. Eles agem sem esperar o cenário perfeito. Eles fazem tudo dando a sua cara. Ó, isso é algo que traduz o meu negócio. Desde sempre. Tem um monte de coisa que eu olho em Mary Kay e que eu digo assim, meu, isso aqui não tem a minha cara. Não vou fazer. Não gosto dessa maneira. Ou eu faço e coloco a minha cara. Ou eu faço e coloco o meu jeito. Então, um monte de coisa em Mary Kay eu faço da minha forma. Eu faço do meu jeito. Por quê? Porque é minha cara, é o meu negócio, é a minha marca pessoal, entendeu? Agora, cada vez mais, tu tem que fazer mais e melhor. E aí, nesse momento agora, quero apresentar para vocês uma novidade. Olha só. Quero mostrar para vocês uma novidade de primeira mão. O meu trabalho é o tempo todo ficar pensando no quê? No quê? O que eu posso fazer mais na minha área? O que eu posso fazer mais na minha área? O que eu posso fazer mais na minha área? E aí eu comecei a pensar o que eu podia fazer mais pela minha área. E esse é o papel da líder. Entendeu? E eu gosto muito de inovar. Eu gosto muito de pensar o que mais dá para fazer. Então quando eu fui lá e comecei a digitalizar o meu negócio, trazer ele para o YouTube, gravar os áudios. A visão dessa mulher aí, pelo amor de Deus. Eu me mexo, ela faz alguma coisa. Então, vou mostrar para vocês uma novidade exclusivíssima, em primeira mão, exclusivo para a área nacional da R. Fontana. Há meses nós estamos trabalhando nisso arduamente. Então é algo que vai com certeza ajudar demais a todas as nossas consultoras e diretoras.
E eu estou bem feliz porque é um trabalho que a gente tem feito há meses, pensando realmente em como entregar mais e melhor para as nossas consultoras e para as nossas diretoras. E eu sempre penso assim, e eu converso muito com a Débora, que é minha assistente, e eu digo assim, meu Deus, o que falta? O que mais a gente pode fazer? Como mais a gente pode fazer? O que mais dá para criar, né, para a nossa equipe? Porque essa é a nossa intenção. E você também tem que pensar o mesmo em relação à sua equipe. Então, a gente tomou essa decisão de criar algo novo para poder ajudar as consultoras e as diretoras, né, a fazer a potencializar mesmo o negócio de vocês. E aí, então, a gente deixou para apresentar aqui, para trazer isso em primeira mão para vocês, que a gente vai estar liberando nos próximos dias. E eu estou dando enrolar aqui. Silêncio da morte. Ali, ó, gente, quem tinha visto que é o jardim de casa. Hã? Todo mundo. Aham. Olha só, gente, então enquanto a gente prepara aqui, eu vou pedir para vocês se levantarem e fazerem a troca. Qual foi o insight e a decisão da aula de hoje que vocês querem compartilhar com a coleguinha do lado? Então levanta aí para trocar o insight até que a gente ficar pronto.
medo de vocês é muito diferente. Vamos sentar, vamos sentar, vamos sentar. Hello! 3, 2. Bom, então, em primeira mão, eu tenho o prazer de apresentar para vocês a plataforma exclusiva de conteúdo, de treinamento, de muitas aulas para nossa área nacional, uma plataforma completa que as consultoras vão encontrar conteúdos exclusivos, divididos por níveis de carreira, para todos os conteúdos, para todos os conhecimentos da nossa área nacional. Aqui já tem algumas aulas que a gente gravou, né? E então você vai, não é um aplicativo que você vai baixar, então na verdade você vai clicar no link que a gente vai estar mandando, ok? Lá o The Members, e aí você vai baixar o seu link, né? O seu site, e você vai se cadastrar. Então, como eu falei, ele é exclusivo para a nossa área nacional, porque a nível de sistema a gente pega os dados da área nacional para poder largar para a plataforma. Então, só vai conseguir entrar quem é consultora e diretora da nossa área nacional. E aí, quando ela entrar, ela vai encontrar essa plataforma. E agora eu quero apresentar para vocês o primeiro vídeo. Ou seja, quando a consultora entrar, ela vai clicar aqui, ó, comece por aqui. Depois vai ter consultora de beleza, sessão de beleza, trabalhando com clientes, administrando seu negócio, carreira. E aí a gente vai dar continuidade. A gente passou alguns meses, algumas semanas, gravando muitos vídeos. E aí a gente vai ter uma infinidade de vídeos gravados. Inclusive, todo o treinamento daqui, a gente não vai disponibilizar mais no YouTube. Então no YouTube vão ficar algumas coisas, mas tudo que for exclusivo, reservado, vai para a nossa plataforma. Então quero dar as boas-vindas para vocês. Olá, bem-vinda à nossa plataforma de educação completa para você, consultora e diretora de vendas independente no Mercado. Meu nome é Dani Fontana e eu sou a tua diretora nacional, eu sou a tua diretora de vendas. Muito provavelmente, para algumas, eu também sou a tua iniciadora. Essa plataforma foi criada e desenvolvida para te ajudar na tua jornada. Uma das coisas que eu gosto bastante de dizer é que estudar e aprofundar trouxe boa parte do resultado que eu tenho hoje. Porque eu me desenvolvi de uma maneira tão completa. Isso me ajudou a vender mais, a iniciar mais, a me comunicar melhor e me tornar também uma líder altamente capacitada para poder liderar uma grande equipe como a gente tem hoje. Então, essa plataforma ela foi criada para você, pensada justamente no teu desenvolvimento. Ela foi projetada para te desenvolver, para te ajudar no teu desenvolvimento. Então, se você é uma nova consultora, se você é uma nova diretora, se você é alguém que quer só vender ou se você quer desenvolver aí as suas habilidades de liderança e formar uma equipe, nessa plataforma você vai ter todos os conteúdos que vão te ajudar. Agora, qual é a minha recomendação? Mergulha em estudar tudo que tem aqui. Porque aqui na plataforma vão ter vídeos, vai ter material de apoio, vai ter também uma série de conteúdos para te ajudar em cada etapa, em cada fase que você estiver. Se você tiver qualquer dúvida ou se você tiver qualquer dificuldade, pode estar chamando a mim ou a nossa equipe de apoio para poder esclarecer qualquer eventualidade que você tenha aí no seu caminho. Então, o meu conselho para você é: faça uso e muito abuso de tudo que está aqui preparado para ti. Talvez não fique só em assistir uma única vez um vídeo, assistir uma, duas, várias vezes. Mary Kay Ash dizia que uma consultora deveria ler pelo menos 7 vezes o guia da nova consultora. Então é importante
você entenda que talvez você, quando assista um determinado vídeo, ele não faça tanto sentido para você. Talvez conforme você vai desenvolvendo o seu negócio, você volta a assistir esse mesmo vídeo, ele já faça todo sentido para você. Você pode ser uma consultora de beleza rasa, como eu costumo dizer, ou você pode ser uma consultora de beleza bem preparada, bem desenvolvida. E esse preparo, esse desenvolvimento vem do seu estudo, da sua dedicação e entender exatamente como funciona de uma maneira extremamente completa o seu negócio. E essa plataforma ela vai te dar uma visão 360 sobre toda a estrutura do teu negócio Mary Kay e como você desenvolver e ter os melhores resultados com ele. Então, mais uma vez, te desejo uma jornada incrível. E tudo que foi criado, e tudo que foi gravado, e tudo que foi produzido é pensando única e exclusivamente em você, consultora e diretora, para que você realmente tenha todo o seu desenvolvimento bem realizado, para que você alcance a sua melhor performance, os seus melhores resultados nesse negócio. Então, dou início aí a nossa jornada juntas nessa caminhada do seu sucesso. E aí a consultora vai entrar e ela vai ter galerias de treinamentos. E o que é mais legal? Que não vão ser somente treinamentos voltados para o Mary Kay. Então a gente já tem aí um cronograma muito desenhado de uma série de conteúdos que eu quero trazer, que eu tenho estudado muito nos últimos meses. Então, nos primeiros meses do ano, eu estudei vários assuntos. E aí, então, esses assuntos são assuntos completamente pertinentes ao nosso negócio. E aí eu vou começar a convidar profissionais para dar aulas exclusivas, e essas aulas não vão ser disponibilizadas em nenhum outro canal, somente no nosso canal exclusivo da nossa área nacional. Então, agora eu quero mostrar para vocês aqui a galeria. Então, a nossa primeira convidada, e ela nem sabe, gente, a nossa primeira convidada, aqui a nossa primeira mentora do nosso canal. Olha, gente, Ana Paula Barrone. Olha aí, ó. Cadê meus royalties? Peguei uma sessão. Cadê meus royalties? Royalties da vida. Obrigada. Então, eu peguei um vídeo da Ana. Então, enquanto tá rodando aí, ó, a gente pegou um vídeo da Ana. Olá, eu me chamo Ana Paula Barrone, sou consultora, diretora e diretora nacional da Mary Kay, e hoje eu vou te ensinar como fazer uma sessão de cuidados com a pele. Primeiro, o que não pode faltar numa mesa? Vamos ver. A gente precisa sempre numa mesa ter espelho para nosso cliente poder ver. Na bandeja, já deixa os produtos colocadinhos, você não vai precisar ficar andando, se movimentando na mesa. Sempre lembrar de ter linhas descartáveis para ela retirar os produtos. Daí ninguém Então, mais vai assistir meu YouTube, agora eu não vou poder monetizar. Não entendi. Agora eu não vou mais monetizar o meu YouTube, olha ali o meu vídeo. Olha só. Então, aqui eu dei um exemplo, tá? Coloquei aqui um exemplo do vídeo da Ana para justamente exemplificar isso que a gente vai trazer. Então, a gente já tem contatado alguns profissionais de conteúdos extremamente importantes que a gente vai começar, então, a ter aulas, não somente ao vivo, mas como aulas também gravadas na plataforma. E aqui a gente já tem uma galeria pronta, já tem muitos vídeos prontos. Então, por exemplo, vou na galeria de produto, tá? Então a gente vai entrar, cuidados com a pele, clica lá. Então quando a consultora, a nova consultora não sabe nada, ela vai entrar na galeria de cuidados com a pele. Ela vai vir aqui na galeria de skincare. Então vão ter vários vídeos, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Introdução, cronologia da pele, os tipos de pele, os 3 tipos de pele, embalagem dos produtos, time-wise 3D, time-wise repair, microdermabrasão, água micelar e tônico, lábios de seda, os boosters, Mint Bliss, máscara renovadora gel, linha Clear Proof, linha Acne, linha American Max. Tem vídeos mais curtos, tem vídeos mais extensos. Então aquela consultoria que disseram assim, ó, meu Deus, eu não sei vender produto. Vai dizer o que pra ela? Querida, a nossa área nacional disponibiliza uma plataforma de educação continuada. Olha isso, uma
plataforma de educação continuada. Ou seja, você vai entrar lá e você vai ter aulas completíssimas, como essa. Eu também. Eu acho do meio e coloca atrás da orelha. Certo para sua cliente. O que diferencia uma consultora de beleza de apenas uma revendedora qualquer é justamente o conhecimento que ela tenha, não somente dos produtos, mas como eles funcionam, qual é a indicação deles, qual é a atuação deles na pele, como acontece a fisiologia. Então aqui um exemplo. Então a gente vai ter galerias completas. Aqui é a galeria de produto, vai ter a galeria de sessão, vai ter aqui, ó, a gente vai poder botar, olha só que legal, tudo que a gente vai criar, porque a partir de agora a gente vai criar muita coisa. Boa parte, das ações geradoras de sucesso a gente vai poder compartilhar aqui. Aqui já vai ter um PDF, tu vai entrar aqui, tu vai baixar o PDF da apostila, tu vai baixar o PDF de conhecimentos básicos, tu vai poder fazer os teus comentários. Então tudo que for vídeo, áudio, apostila, planilha, material, e-card, vai ter absolutamente tudo. Inclusive, olha o que a gente já deixou pronto para vocês. A pessoa entrou no vídeo, olha que demais. A pessoa entrou no vídeo, só que ela quer mais informações. Ela pode baixar a ficha do produto, aqui a ficha do sistema timeline, a ficha do produto e a apostila. Tudo que a gente tiver de material, a gente vai deixar pronto no alcance das nossas consultoras e de vocês. Os comentários vocês vão poder comentar aqui, né? Só comentário bom, não vem com baixaria, entendeu? Todos os comentários a gente vai poder botar ali também. Clica numa última galeria pra gente mostrar. Então tem vários vídeos, vocês vão ver que vão ser vários cenários, porque a gente levou semanas para gravar. Isso, ó, diretor em qualificação, olha que demais, já tem uma galeria. Muito bem, ó, bem importante. Aqui vai ser tudo dividido por acesso. As diretoras, elas vão ter acesso a tudo, ok? Mas, por exemplo, só vai ter acesso à área de DIC quem é DIC. Consultora que não é DIC, ela não vai ter acesso à área de DIC. Então, por exemplo, tá? Aqui é DIC, começa por aqui e mentorias. Então, a gente vai ter algumas mentorias que a gente vai disponibilizar aqui para vocês, entre as aulas completas. Então aqui vai ter já uma aula, né, uma primeira aula de plano estratégico para as diretoras em qualificação. Uma aula 2, como oferecer oportunidade de Mary Kay e construir sua unidade. Aula 3, plano de carreira. Aula 4, como trabalhar com as consultoras. E aí a gente vai complementando. Então a gente vai ter a galeria das diretoras em qualificação, das futuras, das consultoras, galeria de produto, galeria de gestão e uma série de galerias que conforme a gente for abaixando, a gente vai avisando para vocês os conteúdos. Oi? A gente vai ter uma galeria de vendas, de marketing digital, a gente vai ter galeria de mentoria, a gente vai ter galeria de imagem, moda e estilo. Já fica um convite para a Gisele Goulart dar uma aula. Ai, muito bem! Depois vai subir aqui e vai falar qual é o presente que eu vou dar para elas. Ou seja, aquela consultora que disser assim, ó, eu preciso de conteúdo, direção, aula, para sair de consultora a nacional, na plataforma ela vai ter. Estou muito feliz porque nós estamos dando como área nacional um grande próximo passo. E eu já quero deixar como referência para você já pensar em construir a sua área de membros, a sua plataforma. Essa é a nossa plataforma exclusiva, que você já começa a pensar em como vai ser a sua plataforma. E eu vou dizendo que as muitas manhãs gravando, aquele monte de vídeo, posta para o YouTube, me trouxe então uma habilidade de gravar vídeos, gravar, porque a gente tem feito isso. Então a nossa plataforma de educação continuada, exclusiva para a nossa área nacional, foi toda pensada, continua sendo pensada e projetada para o desenvolvimento de vocês. Agora então a gente vai para a nossa próxima aula,
E essa aula